Sinagoga, e estava ali um homem, Marcos capítulo de número 3, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Oh, glória a Jesus! E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Graças a Deus por esta palavra. Você pode tomar o seu assento. Eu gosto de um hino, e agora tem uns mocinhos que estão cantando ele, e cantam muito bem, e é um hino que diz assim: sempre que leio a história de Cristo e fico a pensar com grande emoção. Me ajuda aí. Do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Oh, quão bem queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Diz assim: olhar em seus olhos, seus e meus, oh, como eu seria tão feliz assim. E aí há uma curiosidade do compositor que diz: queria saber como é o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança. Esse Jesus está aqui nesta noite. Nós não o vemos como Pedro ouviu, nós não o vemos como João reclinou a sua cabeça no seu peito, mas uma coisa nós fazemos: nós sentimos a sua presença. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está aqui neste lugar. O texto que nós lemos é muito conhecido. Quem já não ouviu falar desta história? As crianças, todos. O que acontece antes disso é que nos surpreende com a decisão de Jesus, que o texto diz: e outra vez entrou na sinagoga. Pelo fato de que, quando nós lemos nos capítulos anteriores, capítulo de número 2, em que Jesus ele cura um paralítico. Quando Jesus estava em casa, chegaram 4 amigos trazendo um amigo deles num leito, numa cama. E quando eles chegaram na casa, viram que estava superlotada, não tinha como eles entrar. Eles subiram no telhado, abriram o telhado e colocaram o seu amigo diante de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para a fé daqueles homens e olhou para aquele homem que estava no leito de enfermidade, Jesus disse para aquele homem: perdoados são os teus pecados. Ao que quando Jesus fala isso, os fariseus que estavam ali, os religiosos, os escribas que estavam ali vendo
eles começaram a murmurar de Jesus, e Jesus diz para eles: para que vós saibeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse homem: levanta, toma a tua cama e anda. A Bíblia diz que aquele homem saiu caminhando, levou consigo o seu leito. Mas aqueles homens começaram a perseguir Jesus. Despertou-se neles um desejo, uma vontade de parar Jesus. E quando nós vamos ver no capítulo de número 2, eles afrontam os discípulos de Jesus, questionando Jesus por que ele estava comendo na mesa com pessoas que eles, religiosos, consideravam pecadores, com os publicanos. Também vemos no capítulo de número 2 que eles questionam Jesus porque os discípulos de Jesus não jejuam como os fariseus e como os discípulos de João. E mais adiante os discípulos estão caminhando com Jesus numa das suas jornadas e eles passam um dia de sábado numa lavoura de milho. E a Bíblia diz que os seus discípulos, mesmo sendo sábado, eles começam a apanhar milho naquelas lavouras. E aqui fica um detalhe, irmão: pegar milho na lavoura dos outros não é certo, viu? Se você não plantou, não pegue. Havia um costume naquela época. Mas eles começaram a pegar aquelas espigas de milho no caminho, e os fariseus, olhando, disseram a Jesus: não é lícito os discípulos fazerem esse trabalho no dia de sábado. Ou seja, antes de Jesus ir a esta sinagoga, estava estabelecido uma perseguição a Jesus. Estava estabelecido que aqueles homens queriam de qualquer forma parar Jesus, e eles não desistiriam disso. Mas no capítulo de número 3 diz: e outra vez entrou Jesus na sinagoga. E eu me alegro com isso, porque eu entendo que Jesus jamais, apesar das circunstâncias adversas, apesar das coisas não serem favoráveis a si, ele jamais desviou-se do seu propósito e da sua chamada nesta terra. Ele não se desviou, ainda que lá dentro daquela sinagoga estaria repleto de homens religiosos que procurariam de tudo para pegar Jesus em palavras, em ações, para lhe acusar, para transformar as suas ações num processo religioso contra Jesus, e assim parar ele e o seu ministério. Mas Jesus entrou naquele dia, naquela sinagoga. Quando você lê o Antigo Testamento, você não entende, você não encontra a palavra sinagoga. Algo que os estudiosos entendem, que as sinagogas eram lugares aonde o povo começou a se reunir quando eles estiveram cativos. Porque você não lê nas leis, em nenhum lugar, uma ordenança de Deus dizendo: construam lugares para vocês adorarem, construam congregações. Não existia. Existia apenas o tabernáculo e o templo. Mas como o povo esteve cativo, longe do templo que estava destruído, e eles não podiam adorar a Deus no templo, eles começam então a construir lá no seu cativeiro sinagogas, lugares aonde eles podiam se reunir para adorar a Deus, para glorificar a Deus, amém, para lembrar através das Escrituras Sagradas todos as bem-aventuranças, todas as coisas boas, as bênçãos que Deus havia dado a eles e aos seus pais. Mas Jesus, ele entra neste lugar, e esse lugar está repleto de religiosos. Mas uma coisa é interessante nós aprendermos: que enquanto Jesus esteve na terra, Jesus ele demonstrou 3 compromissos que você vai ver que Jesus constantemente fazia. E uma das coisas é que Jesus, ele tinha o costume de ir à casa de Deus. Você vai ver nas Páscoas que a Bíblia registra: Jesus ia a Jerusalém para participar da festa. Jesus, todos os sábados, como diz o capítulo 4, versículo de número 16 de Lucas, que Jesus entrou naquela ocasião numa sinagoga
como de costume. E embora pareça que um costume aqui indique algo humano, algo que está inerente à natureza humana, mesmo assim, um costume, quando ele está relacionado com as coisas de Deus, e ele está em harmonia com a vontade de Deus, esse costume é bom. Que bom que nós desenvolvemos esse costume de todas as quartas-feiras estar aqui na casa de Deus. Que bom que nós desenvolvemos esse costume de buscar estar na casa de Deus todos os dias que tem culto de adoração. Que bom que as irmãs preparam, dispõem de um tempo para estar na casa de Deus, para orar no círculo de oração. Esse é um costume bom, e eu venho aqui nesta noite para dizer a você: não desista desse costume que você tem. Porque às vezes nos batem e dizem: vem na igreja só por costume. Mas é bom estar aqui, ainda que por costume. Quantas das vezes que nós não saímos por costume de casa para chegar num culto, chegamos cansado, abatido, entristecido, mas chegamos aqui e por estarmos aqui por um costume que agrada a Deus, Deus nos pegou, nos sacudiu e nos levou. Que bom que você tem vindo na casa de Deus. Não abra mão disso que Deus te deu, desse privilégio que Deus te deu, de estar aqui na casa de Deus, nas faça como o teu mestre. Não perca tempo em casa, não perca tempo com outras coisas. Venha à casa de Deus. Aqui o Senhor ordena a vida, aqui o Senhor ordena a bênção. Aqui o Senhor cura, aqui o Senhor faz obras lindas. Jesus tinha esse compromisso, ir à casa de Deus. Outra coisa que nós percebemos no ministério de Jesus é que Jesus tinha um compromisso de ensinar a palavra. Servia Jesus com pessoas, poderia ser uma multidão, poderia ser apenas os seus 12 discípulos, poderia ser apenas uma pessoa, mas ele não deixava de anunciar a palavra de Deus. Eu acho lindo que Jesus fala no capítulo de número 1 de Marcos, e o versículo 38, ele diz aos seus discípulos: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. E o que ele diz aqui mexe comigo muito forte. Ele diz assim: porque para isso eu vim. Jesus se comprometia em pregar a palavra. Quando você tiver a oportunidade, pregue a palavra de Deus. Fale do amor de Deus. Porque próximo de você pode estar alguém que precisa muito ouvir essa mensagem simples que estamos ouvindo aqui nesta noite. Mas não deixe de falar da palavra de Deus. Outro compromisso que Jesus tinha, e a gente observa nos evangelhos, é que ele se dedicava a socorrer os necessitados. E independia de que se aquilo lhe acarretasse perigo, Jesus, conhecendo que havia do outro lado do mar da Galileia, lá do outro lado existia um homem que estava nos sepulcros, sofria com uma opressão maligna. Jesus conhecia e Jesus queria ir lá. Jesus convida os seus discípulos para entrar no barco e começa a atravessar aquele mar. E uma tempestade veio sobre eles no caminho. Mas para Jesus não importava a tempestade que se levantasse. O importante era ele chegar lá, aonde existia alguém que precisava do seu socorro. Aleluia! Ainda que isso lhe causasse dor, ainda que isso lhe causasse dificuldades, ele queria ir lá. E foi por isso que Jesus veio nessa sinagoga. Porque ele sabia que lá naquela sinagoga, apesar de haverem críticos, apesar de haverem incrédulos, apesar de haver quem fosse lá, existiria alguém que precisaria do seu socorro. E
num outro nível. Ele era o Deus que estava ali diante de um problema. E quando ele via o problema, ele se movia dentro dele e ele não conseguia ficar sem fazer alguma coisa. Diante do leproso, já preguei aqui esses dias, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão quando viu aquele homem naquela situação. O que o texto está dizendo? É que Jesus estava diante dele de uma maneira como se dizendo: ainda que eu não queira fazer alguma coisa na tua vida, eu não posso, porque Jesus se movia dessa forma. Ainda que para ele dissesse: hoje eu não vou curar, ele não conseguia, porque o prazer de Jesus estava em socorrer os necessitados. Aleluia, graças a Deus que esse amor nos alcançou. Mas Jesus chegou na sinagoga, e quando ele entra na sinagoga, a Bíblia vai dizer que ele encontra dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas estão lá. E aí nós vamos nos identificar nesta noite que classe nós somos. A Bíblia diz que o olhar de Jesus se dirigiu para dois alvos. Primeiro, para um homem, que a Bíblia diz, o texto, que ele tinha a sua mão mirrada. A sua mão era ressequida. O escritor Lucas, capítulo 6, versículo 6, ele diz que era a mão direita. E essa mão, que é importante para qualquer atividade, ao que estudos indicam, e segundo um escritor antigo, fala de um livro apócrifo que registrava esse acontecimento desse homem. E eu achei esquisito, porque eu vi um comentarista falar sobre ele, mas aí eu vi outro, e eu disse: mas isso aqui deve ter sentido. Que esse homem, ele era um homem que trabalhava no ramo da construção. Apesar do texto não dizer, a história nos diz. E aí, eu não sei se tem alguém que trabalha com construção aqui, dá um sinal com a sua mão para a gente conhecer vocês. Aqui, temos dois. Lá tem mais um irmão. Você já pensou com uma das mãos? Não tem como fazer muita coisa. Aleluia. Jesus vai encontrar um homem assim, que a sua mão, ela estava naquela situação não porque era uma doença que ele havia trazido de nascença, mas ela foi ocasionada, talvez por algum ferimento que ele tenha sofrido. O olhar de Jesus vai na direção desse homem que está doente, que está machucado. Aleluia. Jesus é assim. O seu olhar é um olhar de misericórdia. E ele olha para pessoas que muitas vezes ninguém olha para elas. Elas são rejeitadas, elas são excluídas, mas Jesus olha para elas. Nós só estamos aqui nesta noite, eu sempre falo isso, nós não estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. A sua misericórdia se estendeu sobre as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui. Mas o olhar de Jesus também vai na direção de um outro alvo, que é dos incrédulos que estão ali. Fariseus. Lucas vai dizer que haviam ali também escribas. E o interessante é que, apesar daquele lugar ser um lugar que era destinado para adorar a Deus, para estudar a palavra de Deus, havia qualquer motivação naqueles indivíduos, menos adorar a Deus e querer aprender da palavra de Deus. Porque se eles quisessem, eles teriam aproveitado a presença de Jesus ali, porque Jesus era um mestre na palavra. E a gente aprende com isso algumas lições de pessoas que muitas vezes vão vir na igreja, e quando elas chegarem na igreja, elas ouvirem a palavra de Deus, Deus falar no seu coração,
elas poderão sair daqui transformadas. Elas poderão sair daqui libertas, com seus pecados perdoados. Só que tem situações de pessoas que muitas vezes entram da igreja, e muitas vezes essas pessoas já são crentes, que quando entram dentro da igreja, ao invés de elas saírem melhores, elas conseguem sair piores. E eu vou te dizer uma coisa: existem pessoas que às vezes entram dentro da igreja para ser abençoadas, mas elas acabam saindo dentro da igreja mais culpadas do que quando elas entraram. E eu vou te explicar porque a Bíblia diz, no capítulo 4, versículo de número 12 de Hebreus, que a espada, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. E existem muitas aplicações que se aplicam nesse texto. Por exemplo, teologias dizem que ela possui dois fios, porque um lado é da interpretação, o outro é da aplicação. Mas eu gosto daquilo que a palavra mesmo traduz para nós, o que é uma espada de dois fios. Ela é dois fios porque o resultado que ela vai produzir em nós vai depender da nossa decisão diante da palavra. Porque uma coisa é certa: ninguém poderá se apresentar diante de Deus algum dia dizendo: Senhor, eu não ouvi isso. O Senhor coloca diante de nós sempre estas oportunidades, e a palavra de Deus, a Bíblia diz através de Isaías: a palavra do Senhor, ela não tornará a ele vazia, antes fará tudo o que lhe apraz. E a palavra de Deus, ela tem dois propósitos. Primeiro, salvar. E para ser salvo, a posição diante da palavra é crer. Porque quem crê, ele vai ser salvo. Mas a Bíblia diz que quem não crê, não sou eu que digo, irmão Jacob, é a palavra de Deus que diz que quem não crê será condenado. Mas o que acontece é que Deus coloca diante de nós essas duas alternativas. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, Deus disse para eles: hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O que é que vocês vão escolher? Por isso eu quero nesta noite dizer a você que veio aqui: você irmão, você irmã, venha na casa de Deus com o teu coração aberto para a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus produzir efeito dentro da sua vida. Creia nela. Deixe ela transformar a tua vida e o teu ser. E a bênção de Deus, ela será abundante na sua vida. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Mas é esse grupo também de pessoas que o Senhor vê. Pessoas que estão ali por qualquer objetivo, menos para o principal, que era aprender de Deus e receber da palavra de Deus. Mas o que importava para Jesus não era a circunstância adversa que lhe estava proposta. Para Jesus não importava se ali estavam naquela sinagoga os religiosos para lhe ameaçar, para lhe acusar, lhe apontar as mãos e os dedos. Não. Para Jesus não importava. Para ele o que importava é ele estar naquele ambiente, vendo esses dois tipos de pessoas, uma ferida e outra deixando a oportunidade de passar. E para ele o que importava era tratar deles. Que para Jesus o que importa é pessoas, são as almas. Para Jesus não importa status, posição, conta bancária, nada. O que importa para Jesus é você. Não importa o que você tem, não importa quem você é. Para Jesus importa a pessoa. Que bom que você está no lugar certo. Você chegou num lugar onde tem alguém que se importa com você. Porque lá fora vive-se numa competição tão grande, vive-se numa disputa tão grande, em que ninguém mais se importa com ninguém. Cada um olha para o que é seu. Lá na empresa, cada um quer
Mas aqui nós estamos num lugar onde o Senhor nos ensina que todos nós temos que crescer em unidade, em harmonia, juntos. Aqui não existe ninguém mais importante que ninguém. Aqui todos nós estamos iguais na presença dEle. Todos nós temos um preço. E o escritor Pedro vai dizer que o nosso preço não é prata, não é ouro, mas foi o sangue de Jesus Cristo que verteu lá na cruz do Calvário. Para Jesus o que importava eram as pessoas. E quando ele vê aquele cenário montado, porque estava ali aquele homem, e o interessante é que uma pessoa com essa deficiência deste homem, ele não tinha livre acesso na sinagoga. Para ele entrar na sinagoga, ele precisaria de uma autorização especial. E eu aprendi essa semana que não poderia ter mais de 7 pessoas com deficiência na mesma sinagoga, no mesmo tempo. Eles eram ruins. A religião dele, o excesso deles era terrível. Impedia as pessoas de chegar diante de Deus. Aquele homem só estava ali porque ele tinha recebido uma autorização para estar ali. E o interessante é que eles colocam aquele homem na visão de Jesus. E Jesus olha para ele. E quando o Senhor vê aquele homem naquela situação, o Senhor olha para aqueles homens, vê que a conspiração deles é muito grande contra ele, porque o texto vai dizer aqui, que depois que Jesus teve feito o milagre, no capítulo 6 diz que eles saíram dali, se aliaram com os herodianos, que eram o pior grupo que existia em Jerusalém, em Israel naqueles dias. Eram pessoas que eram do partido de Herodes, e Herodes era um sanguinário. Existia pessoas que desejavam, diziam nos escritos antigos, eu preferiria ser um cachorro, um porco, a ser parente de Herodes, porque Herodes era ruim, ele matava os seus próprios parentes. E as pessoas que andavam com ele se chamavam herodianos. Então o que acontece a esses homens para conspirar contra Jesus? Eles se aliam a essas classes. Mas quando Jesus olha aquele homem dentro daquela sinagoga, e apesar da circunstância adversa, o Senhor aponta para ele e diz para ele: levanta-te. Aleluia. Uma pessoa com deficiência, ela não poderia estar em um lugar qualquer dentro da sinagoga. O lugar dela seria lá no campo. E isso aqui é fantástico para nós entendermos a importância dessa expressão de Jesus: levanta-te. Aleluia. Porque aquele homem, ele estava abatido. Aquele homem, ele precisava romper com alguns embaraços da sua vida. O Senhor queria trazer a produtividade para a sua mão novamente. O Senhor queria ver ele restaurado. Mas ele precisava se levantar. Ele estava prostrado. Ele estava caído. Ele estava embaraçado com alguma coisa. Mas para ele ter a restituição da sua mão, a restituição do seu trabalho, a restituição da sua honra, ele precisava se levantar. Porque antes do Senhor curar, ele precisa que nós mudemos